Boa noite. Como é bom ver a igreja assim, cheia. Quero apresentar o Henrique, né? Um dos nossos meninos especiais, né? Dos nossos jovens que topou estar aqui conosco. Henrique, que Deus te use, que você permaneça com ele, que as palavras dele possam tocar o coração através de você. Bom, muito obrigada. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dessa oportunidade. Agradeço a Simone a oportunidade de estar aqui pregando e poder fazer parte dessa Semana de Jovens, né? E é bom, justamente nesse domingo do jovem, ter esses jovens aqui, porque isso mostra que vocês, querendo ou não, de algum jeito, ao se dedicarem para estar aqui num domingo à noite, vocês estão mostrando que, querendo, assim, vocês estão colocando Deus no começo da sua semana de trabalho, ou talvez no começo do semestre letivo. A Federal vai começar as aulas amanhã, alguns já começaram antes, e é bom poder estar aqui com vocês. E, nesse sentido, o tema de hoje é, assim, eu não sei se algum de vocês já passou por alguma vez que se questionou a sua fé, ou que a sua fé foi questionada no âmbito acadêmico ou profissional, mas para você que a resposta for sim, o tema é justamente sobre isso, para a gente poder refletir sobre o que a gente acredita, né? E eu vou explicar também por que é além do empírico o tema. Para explicar primeiro o tema, o empirismo e o racionalismo são duas correntes filosóficas diferentes. É uma introdução pequena. E o empirismo é você querer você tira conclusões a partir do material. Então, por exemplo, eu olho para esse pointer aqui que vai passar os slides, eu olho, olha, beleza, ele passa os slides, eu aperto, ele passa, e eu olho para ele, eu tiro conclusões. E eu posso concluir, tá, então tem alguma coisa que vai fazer, tem bateria dentro dele, observando ele, para ver que ele funciona. O racionalismo, eu vou, pegar um conhecimento prévio e fazer conclusões com o que eu sei, a partir da dedução. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Justamente além do empírico, porque eu quero mostrar para vocês hoje o nosso Deus que vai além do empirismo, vai além daquilo que a gente pode ver no material, um Deus que a gente pode confiar e que Ele sempre explica tudo além do que a gente conhece, porque Ele é refletido na sua criação, mas não é a criação que determina quem Ele é. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós fazemos parte da criação, e nós podemos apreciar essa criação de Deus, mas a gente não é na criação que a gente fala, poxa, enfim, a gente não mostra Deus na criação. Eu já vou falar mais sobre isso. Para introduzir esse assunto, eu quero falar sobre fé e ciência. Podemos conciliar fé e ciência? Ainda mais agora que vai ter um novo semestre letivo na faculdade, é um bom ponto a gente observar, né? Se os nossos estudos estão de acordo com a nossa fé, com a nossa crença em Deus ou não. Então, já vou dando um spoiler? Sim, nós podemos conciliar. Porque o que é a ciência? A ciência, ela explica aquilo que nós vemos, a natureza, a criação de Deus, como nós conhecemos. Enquanto isso, a fé explica aquilo que vai além dos nossos limites humanos. Como nós somos criaturas, como eu disse, a fé explica o que vai além desses limites de criatura. E quando nós unimos elas, os dois se complementam. A fé vai dar motivo ao estudo e o estudo fortifica a fé. O que eu quero dizer? Quando você estuda, tendo em mente que você tem um Deus que criou tudo isso, você vai ter um norte, vai ter uma motivação para o seu estudo maior. E quando você estuda tendo essa motivação, você vai ter uma fé mais forte, você vai poder ver na criação de Deus esse Deus e vai poder refletir sobre ele. E, querem ver exemplos sobre isso? Sim, nós podemos conciliar e grandes cientistas mostram isso. Eu vou mostrar aqui para poder ter uma referência, né? Primeiro, não é cientista, mas Harvard. Acho que é bem conhecida aqui a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela foi fundada por puritanos em 1636 e a sua declaração da missão, em 1642, diz o seguinte: todos devem considerar como seu objetivo principal de vida e estudos conhecer Deus, Jesus Cristo, que é a vida eterna. Essa é a grande missão dos estudantes de Harvard, que dentro dos estudos possa ver Deus. Eu quero convidar para ler João 17:3, que está escrito ali, justamente, que é
parte da missão. Aqui. João 17, 3. E aqui diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a missão dos estudos de Harvard, quando ela foi fundada. Para que fundaram uma instituição de estudo superior como essa? Para que pudesse encontrar a Deus na natureza, na criação dele. E agora, vou continuar, agora sim com os cientistas. Quem é essa moça? É Jennifer Wiseman. Provavelmente, assim, eu descobri mais sobre ela agora que eu fui pesquisar para o sermão, mas eu achei muito legal. É o seguinte, ela fez graduação em física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma referência mundial na tecnologia. Ela é PhD em física em Harvard e ela trabalha na NASA. Ela é líder do projeto do telescópio espacial Hubble. Provavelmente, quando você viu alguma foto de galáxia, assim, do mundo, assim, lá fora, vamos dizer, você já viu alguma imagem do Hubble, que é muito famoso, e ela apoia a união de razão e fé. O que ela diz? Com tudo isso, ela dedicou todo o estudo dela justamente para a área da astronomia, e ela fala o seguinte: como ela acha bonito ver, ao olhar lá para fora, tudo que Deus tem para a gente, tudo que Ele fez para a gente. Ela fala, eu encontro um Deus diante de toda essa beleza e organização. E eu vou mostrar alguém mais ainda. Esse senhor é Joe Polkinghorne, e ele é doutor em física em Cambridge, que também é outra muito famosa, e ele, já vou explicar isso daí, ele foi líder na pesquisa de partículas elementares e a física teórica quântica. Isso daí é muito importante. Por quê? Porque a física teórica quântica foi o que liderou para a nossa física moderna. Tudo que vocês conhecem de tecnologia, se vocês têm um telefone nas mãos hoje, é por causa da física teórica quântica, que foi uma explosão assim de tecnologia no século passado. E não só isso, calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. Mas é muito interessante que, segundo ele fala o seguinte, ó: tanto a ciência quanto a religião buscam um real entendimento, conhecimento e tentando encontrá-los por meio de crenças motivadas por evidências. Ou seja, eles têm objetivos em comum. Continuando, para ele, enquanto a ciência busca compreender o mundo de uma maneira impessoal, ou seja, é mais material, assim, a religião ela é de uma maneira mais pessoal e transpessoal. Enquanto a ciência fala de experiências que podem ser repetidas para comprovar um argumento, a religião tem experiências únicas. Por exemplo, a minha experiência com Deus é única. A experiência que a Letícia teve com Deus, que ela contou, foi única. Então, são coisas que é para cada um ver a sua situação com Deus e experienciar isso propriamente. E esses são só poucos dentre diversos cientistas. Se vocês pesquisarem, tem vários cientistas que falam de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Para pensar o seguinte: se fé e ciência não tivesse como conciliar, como é que a gente até hoje ainda teria tantos cientistas na física moderna e na astronomia que ainda apoiam Deus, que falam sobre como eles enxergam Deus em tudo isso? Então, eu acho isso muito importante a gente ter em mente, ainda mais agora começando esse semestre. E outro ponto interessante é, Martinho Lutero já dizia: a ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo. Ou seja, assim, fechar com chave de ouro esse meu argumento que eu dei agora. É só para falar, realmente, fé e ciência tem como estar junto, tem como você estudar para se aproximar de Deus e se aproximar de Deus para poder estudar mais sobre a criação dele. Eu convido vocês que abram Provérbios 25, 2. Se quiserem também, está ali. E fala o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. O que eu quero dizer quando eu trago esse verso para vocês? Que ele mostra como Deus ele faz uma beleza enorme na criação dele, ele deixou um montão de coisa para a gente, e justamente é isso que faz a glória dele, ele ter tanto poder para fazer tudo isso. E ele nos dá ainda, para a gente, o prazer de poder estudar e descobrir essa criação dele, que mostra o amor dele por nós. Agora, eu vou trazer para vocês o seguinte. O próximo tema é filosofias e teologias. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Introduzindo, todo esse sermão, na verdade, veio porque no último semestre
Eu tive algumas matérias de física, eu e uns amigos conversavam com o nosso professor, e no final das aulas sempre vinham os assuntos tipo, que iam um pouquinho à frente das coisas, sabe? Tipo, a gente estava falando de física moderna e veio a quântica do John Polkinghorne, por exemplo. E a gente percebeu de todos esses pontos que é o seguinte, porque o professor não, observação, ele não era cristão, ele era ateu. E conversando com ele, até ele concordou com a gente de que é o seguinte, a ciência não prova por x mais y que um está certo e o outro está errado. Não tem como você dizer, olha, por causa dessa equação Deus existe. Não, se algum dia alguém te falar isso, que Deus existe ou que outra filosofia existe, por causa de uma equação ou algo certo, acredito que esteja muito errado. Mas, em geral, quando você vai entrar em alguma filosofia ou teologia para acreditar, é uma experiência pessoal, como eu disse, única. E quando a gente estava falando esses tempos no último semestre sobre essa física quântica, que é uma bagunça. Para vocês terem uma noção de como é uma bagunça, quando você vai definir as partículas elementares, você define elas por grau de estranheza. Então, dá para ver. E a gente estava discutindo justamente um ponto que é o seguinte, como, a partir de um certo ponto, quando você vai falando de física, fica tão complexo, difícil de você conversar, intangível, você não consegue mostrar, que você começa a entrar em filosofia, que a gente estava no assunto, e aí do nada a gente estava falando, poxa, tá, mas será que isso justifica Big Bang? Será que isso justifica Deus? Pô, faz... Então, tipo, chega um ponto que vai além da nossa capacidade. E eu quero mostrar, justamente desse assunto que a gente estava lá, aqui são as principais explicações para de onde tudo veio. É uma introdução para o assunto. Nós temos o criacionismo, que é o que, se você está aqui comigo, acredito que você, pelo menos um pouco, acredita também, que alega que tem um criador por trás de tudo isso. Eu acho que faz sentido, mas cada um. Mas mostra sobre como tem um criador por trás de tudo isso que a gente vê, explica que não tem como ter essa complexidade sem um criador por trás. E tem o monopoliteísmo, que indica que tem um ou mais deuses. Também tem, por exemplo, o panteísmo, que afirma que o universo é Deus, e Deus é o universo, Deus está em todas as coisas. Outro que se fala muito é o ateísmo, mas olha só, é o seguinte, por exemplo, tem o evolucionismo, que está muito em debate normalmente. O que ele apoia, na verdade, é a teoria de que a evolução causou a vida. Mas ele se separa em teísta, que tem quem diga que Deus, por meio da evolução, criou a vida, e tem o ateísta, que é sem um criador inteligente, que nós sabemos, que é tipo um universo de probabilidades que se juntaram e formou a vida como é hoje. E, por fim, é o agnosticismo, que basta dizer... Tem gente que diz que é o indeciso, não sabe o que acreditar, mas não é bem isso. É quem diz assim, eu não sei se existe ou não existe um Deus. Pode existir, mas eu não provo nada. E a gente chegou numa conclusão, falando sobre tudo isso, justamente como eu disse, de que você pode especular usando racionalismo. Tipo, você pega essas informações que você já conhece, você pode deduzir o que pode ter acontecido, mas não tem nenhum resultado certo ainda. O que eu quero trazer agora para vocês é o seguinte. Outra aula, foi outro professor de física. Eu achei legal o argumento dele. O que ele falou? Ele não era cristão também, ele era ateu. Ele fala o seguinte, a gente estava falando de entropia, que é o conceito, bem simples, de que as coisas tendem a se bagunçar. Vamos resumir assim, de que, por exemplo, se você está tentando fazer a máquina de ar-condicionado, por exemplo, transformar calor em frio aqui para dentro, uma parte da energia vai se perder no caminho, não vai ser perfeito. E uma das consequências que a gente viu na aula, que o professor comentou, é que se você deixar algo acontecer sozinho, a tendência é que não dê certo, que vire uma bagunça. Tudo tende ao caos, que fala. E aí, ele, ateu, falou o seguinte na aula, olha, no final, esse conceito da tendência de desordem é, de certa forma, uma prova do criacionismo, de que precisa ter organizador, mas também pode ser de outra coisa, não sei, depende do que você quer provar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. No final, a conclusão é, cientificamente, você defende o que você quer com a sua informação. Se você quiser, tipo assim, quando você vê assim, você está assistindo lá no programa, o cara falando, olha, a ciência prova que a evolução é certa. Não, não é bem assim. Tem evidências, pelo que você acredita que mostram isso. E é o mesmo para a gente. A gente não pode falar a ciência mostra Deus, por quê? A gente pode enxergar Deus na ciência, mas a gente não pode mostrar Ele é Deus pela ciência. Vocês vão entender o que eu quero dizer. E
justamente, em nosso caso, a gente pode aplicar dizendo sobre como realmente é legal que, sendo que a tendência de tudo no universo é ficar uma bagunça, eu acho que faz sentido realmente até o que o professor disse, de que tem um Criador por trás de tudo isso, para organizar as coisas. Mas agora vamos lá. Outra vez eu tive também uma conversa com um físico, ele tinha aula com a gente, e ele é ateu também, é adventista, como vocês imaginam, e ele estava comentando sobre, poxa, cara, a física explica tudo que a gente conhece hoje, a gente pode explicar qualquer coisa, basta a gente saber onde que estão todas as partículas do universo, por exemplo, a gente pode prever qualquer coisa. Eu disse, tá, então vamos lá, explica o seguinte, por que que, aí entra numa coisa tipo Augusto Curry, tá ligado? Tipo, por que que eu sou eu? Aí ele, não, por que que eu penso e eu penso como eu? Aí ele falou, são impulsos elétricos no seu cérebro. Aí eu falei, cara, não, mas então por que que eu não sou você? Aí ele falou, talvez não explica tudo. E a gente entrou num debate sobre, como eu falei, tem coisas que não explica porque vai além dos nossos limites, porque a consciência é realmente algo extremamente difícil que ninguém explicou até hoje. E, com isso, eu vi uma ilustração legal esses tempos. Vocês vão pegar a ideia, é o seguinte, é só uma ilustração, não é real, mas ali naquele gráfico vocês podem ver, esse gráfico de círculo, o que sabemos, é aquela pequena fração clarinha, o que conhecemos da física, equação, tudo isso. O que sabemos que não sabemos, tipo, quando a gente olha, poxa, eu não sei como que funciona ainda essa parte do universo. A gente sabe que não conhece. Mas a maior parte das coisas a gente nem sabe que não conhece. Então aí eu lembro lá daquele verso que eu falei antes, sobre como Deus faz uma grandiosidade de coisas e deixa para a gente descobrir, que isso é muito bonito. E tanto é legal ver como, tipo, por essa imensidão, não é que o ser humano seja burro. Comparando com Deus, a gente não é mais esperto, mas tipo assim, mas é porque eu acredito que tem um ser muito inteligente por trás de tudo isso, sabe? Esse é meu ponto. E afinal, para ter tanto para os cientistas como para nós, a gente pode ver que a gente tem como enxergar Deus nessa beleza. Quando a gente vai atrás, a gente vê Deus na criação. E a gente pode seguir aquele mesmo objetivo de Harvard. Agora, eu vou lembrar para vocês uma coisa interessante que eu também vi esses dias lendo para escrever o sermão. A gente tem que ter cuidado com a informação, como que a gente usa. Vocês vão ver a doideira. Eu vi sobre, alguns de vocês já devem ter visto, os anjos biblicamente corretos. Eu olhei, cara, como assim? Eu vou mostrar. Aproveitando, eu esqueci desse detalhe. Se quiserem me acompanhar, em Isaías 40, 24... fala sobre esse Deus que criou tudo isso. Ali também está escrito. Isaías 40, 24 diz o seguinte: levantai os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Um Deus grande que pode ter criado toda aquela imensidão, e a gente tem ainda o prazer de poder descobrir um pouquinho mais dele, e a gente está aqui junto, todo sábado, todo domingo, para poder descobrir um pouquinho mais dele ainda. E o que eu falei dos anjos, sobre quando a gente tenta explicar alguma coisa humanamente, sendo que tenta explicar algo divino humanamente, que é um perigo. Isso daí é uma ilustração de quando eles tentaram explicar como que são os anjos da Bíblia, com base no livro de Enoque. Observação, não é da Bíblia o livro de Enoque. O livro de Enoque, eles encontraram, e está escrito ali, um pseudepígrafo, que não tem o autor realmente comprovado, não tem como a gente dizer que realmente foi Enoque. Mas, com base nesse livro, as pessoas buscaram tentar descrever como que são os anjos, e honestamente, vendo aquele anjo lá, que eu realmente achei bem estranho quando eu vi, se eu fosse Jacó, eu ia lutar com ele realmente. Porque é realmente um tanto assustador. E quando a gente vai ler Apocalipse 14, 10, a gente vê que lá fala que os anjos são santos. Se eles são santos, eu acho que eles deviam ser um pouquinho mais bonitinhos, assim, vamos dizer, tipo criaturas de Deus. Não era para dar medo, na teoria. Mas, enfim, a ideia justamente disso daí era falar que a gente tem que cuidar com as informações, porque a gente não pode tentar explicar Deus com algo que é nosso, com algo empírico. Por isso o tema, um Deus além do empírico. Agora,
na parte 3, eu quero mostrar em quem eu creio, em quem nós cremos. Se você está aqui, eu acredito que você compartilha um pouquinho dessa crença comigo e como encontramos nosso Deus e aquilo que acreditamos na ciência. Para começar, isso daí o que é? Isso daí é basicamente, não precisa entender, porque às vezes nem eu entendo também, mas é o seguinte, isso daí é só para ilustrar que há um bom tempo atrás, o nome é Tycho Brahe, ele estudou a posição do Sol e dos planetas. E ele escreveu tudo isso. E aí chegou Johannes Kepler, que é justamente o maior inimigo de quem faz Enem, porque tem umas fórmulas dele que não ajudam no Enem, e ele desenvolveu essa equação ali é M1 e M2, faltou M2 ali, que mostra justamente como que é o comportamento para cada planeta em relação ao outro ou estrela. Aquela equação ele mostra o quê? A força gravitacional, que é o quanto que eles se atraem, está atrelado ao quê? Ali aquele G maiúsculo é a constante gravitacional. É isso que eu quero que vocês peguem. O que é constante gravitacional? Assim como centenas de outras que se usa, é um comportamento. A gente vê um comportamento na natureza que sempre funciona do mesmo jeito. Para todas as coisas, funciona do mesmo jeito esse comportamento. E, agora eu vou trazer para vocês uma frase do engenheiro eletricista e mecânico e professor do ITA e da USP. O nome é Rui Carlos, ele foi entrevistado no livro Por que Creio, do Michelson Borges, levemente conhecido, assim, né? Ele fala o seguinte: considerando a Terra, o Sistema Solar e a nossa e outras galáxias, vemos uma estrutura coerente e lógica a tal ponto de podermos estabelecer modelos que indicam planejamento. Tente fazer um modelo de comportamento da economia de certos países de terceiro mundo, por exemplo. É algo extremamente difícil. E aí ele fala o seguinte, porque tem muitos fatores caóticos e aleatórios que interferem, como a Bolsa de Hong Kong, enfim, N outras situações. E agora tenta explicar todo o nosso universo. O que ele fala aqui, o próprio fato de poder existir ciência, a gente obter conhecimento sobre um padrão, como funcionam as coisas, já mostra planejamento no universo. As coisas invariavelmente têm a tendência de cair, o que permitiu Newton a descobrir, porque já existia, a lei da gravidade. Ou seja, por as coisas já terem um padrão tão organizado, mostra que faz sentido ter uma organização por trás disso tudo, sabe? Pelo menos o design inteligente. E aí, o melhor é o seguinte, nós podemos ver a beleza da criação em níveis. Isso daqui é o John Polkinghorne que descobriu essa área aí, que eu não vou explicar isso. Isso daí é a quântica, justamente. E o que acontece? Isso daí é só o primeiro nível de complexidade. Eu quero mostrar que esse é o começo da complexidade da vida. Que tudo começa em esses férmions ali, que são os quarks, os leptons, são do que é feito a matéria. A parte mais básica da matéria e os bósons são transferências, vamos dizer, transferências de energia. E aí, a gente pega o seguinte, isso daqui é a sequência para chegar até a vida de um indivíduo. Vamos lá, a gente pega da quântica, que é o que o Polkinghorne estudou, os férmions e os bósons, que vão fazer átomos, que depois vão constituir moléculas. Enfim, quem é da química e da bioquímica vai saber ver isso daí. A complexidade que vem as moléculas, as macromoléculas, que depois, tipo, dentro delas vem, tipo, proteína, e depois vai para o DNA, RNA, não é a minha área, e depois vem para as células, tecidos e órgãos e organismo. E o que eu estou falando é só para um organismo, não é para o universo inteiro. Então, tipo, o que eu quero mostrar para vocês é, olha a complexidade da coisa, e aí quando você vai vendo como é mais uma loucura quanto mais você estuda. E quando eu vejo isso, eu lembro de uma frase que me marcou. Eu escutei no ensino médio, da professora Fernanda, alguns aqui devem conhecer ela, e ela disse o seguinte, ela estava explicando para a gente justamente a área ali das macromoléculas e células, ela estava mostrando como que faz o DNA, tudo isso, e eu nunca fui fã de biologia, honestamente, mas a frase me marcou, que ela falou que quanto mais eu estudo, mais eu acredito. Sério, quando eu escutei isso, meu caderno podia estar uma bagunça, mas eu botei aquilo lá para ficar aquilo lá. Porque eu achei até a frase mais, assim, sintetiza o objetivo de Harvard, sabe? Quanto mais eu estudo, mais eu acredito, mais eu vejo Deus nisso tudo. E ela tinha completa razão quando ela disse isso. E ela mostrou justamente esse Deus que mostra em Colossenses 1,16. Se quiserem me acompanhar, está ali, também tem aqui. Que é o seguinte, vou pegar ali mais fácil.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Continuando, em 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas o quê? Ele vem antes de tudo que a gente conhece. Antes da gente conhecer a física, a gente poder estudar tudo isso, ele veio antes. E ele que criou e nos deu o prazer de poder estudar toda aquela complexidade que eu mostrei. E assim, tipo, querendo ou não, para ver a complexidade, você pode estudar a sua vida inteira. Eu quero ver você poder explicar direitinho tudo aquilo que eu mostrei ali, do início ao fim. Tipo, realmente é tão complexo que você nunca vai conseguir, em, vamos dizer, 100 anos, a média de vida, otimista, eu conseguir explicar tudo aquilo, saber tudo aquilo, para ver a grandiosidade do nosso Deus. E com essa ideia, tem uma fala do John Polkinghorne, que é aquele que eu mostrei antes, que eu concordo muito com ele, e ele fala justamente sobre por que ele acredita no Deus que ele acredita. Ele também é criacionista, e ele fala, tanto na ciência quanto na religião, devemos ver o mundo no qual estamos inseridos, questionar aquilo que vivemos, interpretar a nossa experiência e então formular uma compreensão sobre isso. Saber porque crer por estudos e análises próprios. Aí ele deu um exemplo simples aqui, que é o seguinte: nós pegamos a experiência, a análise e a compreensão. Eu separei desses 3 modos. Quando você pega, você está numa noite estrelada e você deita lá, e aí você olha para o céu e pensa, poxa, como que pode ter tanta complexidade? Como que pode ser tão bonito e, olhando tudo aquilo que eu comentei, tudo tão organizado, a ponto de poder existir a vida? E aí você tem a experiência de você olhar para o céu, ver tudo isso, analisar como pode ser assim, para você procurar entender o que você experienciou. E aí vem a compreensão, que pelo menos foi a minha, eu coloquei ali, com tanta ordem no universo, deve haver um Criador por trás disso. Com tanta beleza nessa criação, eu acredito que faça todo sentido ter alguém. E aí a gente vê esse alguém onde? A gente vê na Bíblia, nenhum lugar melhor para revelar quem é esse que na Bíblia. Agora mostrar tudo sobre a Bíblia, apresentando Deus, fica para outro sermão. Mas a gente pode enxergar esse Deus que depois remete à Bíblia em toda essa beleza. E agora, vamos lá. Próxima parte. No inglês, o que ele chama é chamado de bottom-up thinking, que traduzindo literalmente é pensar de baixo para cima. O que ele quer dizer? Tipo, você pensar da experiência, do básico, e você subir para suas conclusões próprias. Para você, tipo assim, você não dizer, olha, eu acredito em Deus. Por que você acredita? Eu acho que faz sentido, porque eu vi a Bíblia. Não, você ter experiência própria. Quando você tem uma experiência própria, como que a Letícia comentou lá, viu que eu gostei do exemplo. Você pode realmente mostrar esse Deus que você acredita e você realmente pode acreditar nele. E, com tudo que conversamos, eu deixo essa seguinte frase para refletir, de John Lennox, que é outro cientista também, e ele fala o seguinte: ou a inteligência humana deve, em última análise, sua origem à matéria inconsciente, ou existe um Criador. Ou nós viemos de matéria que não tem consciência, que não pensa, e por uma série de probabilidades se unindo em todo aquele caminho até agora, ou nós temos um Criador. E ele fala, é estranho, parece até um deboche, é estranho que alguns afirmem que sua inteligência os leve a preferir o primeiro ao segundo. Talvez ele estava até brincando, falando, como que você acha que você ficou inteligente de não inteligência, né? Mas faz sentido o argumento dele, querendo ou não. Se quiserem acompanhar esse John Lennox e também o Polkinghorne, eles falam muita coisa bem interessante e tem algumas entrevistas com eles. E aí, o que você prefere? Acreditar que teve um Criador que fez toda essa complexidade, essa beleza, ou que nós somos frutos de uma série de probabilidades? E tipo, eu acho que eu gosto de pensar também no Criador, porque dá mais sentido não só à vida, mas ao estudo, a tudo. Nós temos Deus na nossa vida, vai liderar não só o que a gente conhece, o que a gente estuda, e dar um bom motivo, que realmente, como nós vimos nos cientistas, é um bom norte para o estudo, como ele também vai fazer... Poxa, a gente vê na Bíblia, em Levítico, conselhos de alimentação. Os conselhos de alimentação eram na época que eles estavam no deserto, Moisés lá com eles, e era um negócio que
assim, tipo, se for ver, realmente esses conselhos só iam surgir muito depois. Na prática, realmente, falar, olha, tá certo, não pode comer dessa carne, não pode fazer isso, só surgiu muito depois. Então, tipo, cara, faz todo sentido, sabe, acreditar num Deus que lidera tudo isso. E quero trazer agora para vocês Provérbios 1:7. Esse verso também é uma ótima reflexão. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, terminando com todo aquele argumento, toda aquela argumentação, fé e ciência, e aí, vocês acham que dá para conciliar? Vocês acham que a gente pode estudar, tá na faculdade, que todo mundo sempre fala, você está na escola, eles falam, olha, a faculdade é difícil, é um bombardeio de ideia. Você acha que dá para você estar lá na faculdade e ainda acreditar nesse Deus que a gente acredita e está aqui? Então, isso é para refletir, principalmente para aqueles que estão, assim como eu, entrando num semestre, mas se aplica a todo mundo. Questionar por que eu acredito, o que eu acredito e ver, poder relembrar essa experiência. Porque, convenhamos, eu, hipocritamente falando, que eu estou na mesma, eu também esqueço no dia a dia de Deus de vez em quando. Quem nunca teve um dia assim que, tipo, esqueceu de Deus? Como que a gente, no meio de toda essa beleza, de toda essa criação, ainda tem a coragem, vamos dizer, de esquecer dele, de não estar com ele, sabe? E, bem, como podem ter orações, como a gente pode às vezes orar e não saber o que agradecer para ele. Sabe quando você vai fazer oração, você se ajoelha por desencargo de consciência e pensa, tá, o que eu vou falar nessa oração agora? Eu preciso pensar, tá, eu tenho que pedir, vou pedir pela faculdade que está tenso, mas o que eu agradeço? A gente sempre tem o que agradecer, porque é uma tremenda de uma beleza, olha tudo que ele nos deu. O fato da gente poder pensar e refletir nesse Deus já é um tremendo presente. E que nós possamos ver Deus em tudo, não só como a reflexão de Harvard que fala dos estudos, mas que possamos em todos os nossos caminhos, nessa semana de trabalho, nesse semestre agora de faculdade ou de escola, que possamos enxergar Ele em cada estudo que a gente fizer, em cada aprendizado e cada atitude, que possamos apreciar essa grandiosidade desse Criador, estudando não apenas a vida, mas vendo além do empírico, podendo estudar não só como que é a nossa vida aqui, mas poder ver os argumentos para todos os lados e pensar, não, eu acredito num Deus que vai além do que qualquer um possa comprovar contra. Porque, pelo menos, com tudo que eu vi até então, eu consigo ver que nada pode realmente tirar esse argumento de Deus, sabe? Nada pode tirar esse poder de Deus. Porque quem teve uma experiência com Deus, sente e vê como que é único esse momento e como que é diferente, sabe? Você começa a ter... É difícil você não acreditar em Deus, depois de você ter esse momento de experiência e compreender. E nem sei para que ele lê livros de romance policial, romances e histórias épicas, se a gente tem aqui na Bíblia a história mais bonita que conta tudo do universo e ainda mostra amor por a gente. Agora, com essa reflexão, convido para que curvemos nossos frontes para orarmos, para finalizar a pregação. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por essa noite que podemos estar aqui juntos, que podemos refletir sobre o Senhor, contemplar a Tua criação e que possamos, ao sair desse lugar, que o Senhor permaneça em nós, que o Senhor esteja conosco para podermos ver o Senhor não só na Sua criação, não só na vida, mas em tudo que a gente fizer, em cada ato que a gente tiver, para que possamos ver como o Senhor é grande. Esteja conosco, nos abençoando nessa semana agora, que vamos sair, vamos voltar para nossas atividades e que possamos ter o Senhor no coração. Então, um bom restante de noite aqui na igreja, na tua companhia. Isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.